Olá, o UFSC Entrevista de hoje vai falar sobre um tema bastante polêmico e preocupante não só para o Brasil, mas para o mundo todo, a questão das drogas. Para isso recebemos o secretário nacional de Política sobre Drogas, o senhor Vittore André Zílio Maximiano. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, secretário. É um prazer, Djalma, estou à disposição. Obrigado. Secretário, o senhor assumiu a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas em 22 de abril deste ano. E assumiu também o compromisso de repassar os 130 milhões de reais para as comunidades terapêuticas associadas a igrejas católicas e evangélicas. Esse dinheiro já foi repassado e o que mais tem sido feito pela Secretaria nesse prazo que o senhor está como secretário oficial? Olha, primeiro, as ações de tratamento que têm sido realizadas pelo governo brasileiro envolvem fundamentalmente as ações da área de saúde e da área de assistência social. Ao lado disso, uma rede importante que também tem se apresentado são as redes que envolvem as comunidades terapêuticas. O que nós queremos é regular para que as comunidades terapêuticas ofereçam um serviço de qualidade, um serviço em que o pressuposto é o acolhimento voluntário, sem privação de liberdade, sem processo terapêutico medicamentoso. Comunidade terapêutica pressupõe um atendimento com valorização da autoestima em ambiente residencial, de acolhimento. Comunidade terapêutica não faz internação, faz acolhimento. E em razão disso, como esta rede tem se proliferado por todo o país, o governo brasileiro, por meio do programa CRAC, É Possível Vencer, que é um programa do governo federal que tem estabelecido parceria com os estados, também com o estado de Santa Catarina, obviamente. Por meio deste programa, nós temos a oferta de 10 mil vagas em comunidades terapêuticas. Não são todas as comunidades têm que preencher determinados requisitos, como esses apontados e outros tantos. Na medida em que as comunidades atendem a um edital publicado pela Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, nós verificamos as condições da comunidade, na medida em que os requisitos são atendidos, o contrato é estabelecido. Hoje, nós temos aproximadamente 70 contratos, gerando em torno de 1.500 vagas já por todo o país. Nós temos vários contratos com comunidades terapêuticas instaladas aqui no estado de Santa Catarina. O senhor tem uma ideia de quantas pessoas são atendidas nessas comunidades? Hoje, com este programa federal das vagas públicas, nós estamos neste momento atendendo aproximadamente 1.500 pessoas. A meta é alcançarmos 10 mil e certamente até o final deste ano de 2013 nós devemos alcançar esta meta. Repito, Djalma, com muito cuidado, o processo em comunidade terapêutica é um processo que deve absolutamente respeitar os direitos das pessoas acolhidas. Repito uma vez mais que a comunidade terapêutica não faz internação, ela faz acolhimento e voluntário, exclusivamente voluntário. Sobre essa temática de internamento, que as comunidades terapêuticas não fazem, tem também o projeto de internamento involuntário de dependentes químicos. O que é esse projeto, secretário? Olha, na realidade, a lei antimanicomial, editada em 2001, a lei 10.216, é uma lei muitíssimo comemorada. O movimento antimanicomial aqui no Brasil foi fundamental para a edição desta lei há mais de 10 anos, e esta legislação já estabelece a previsão da chamada internação involuntária e mesmo também a internação compulsória. Existe hoje tramitando no Senado Federal um projeto que já passou pela Câmara dos Deputados, hoje é o projeto 37/2013, que está no Senado, que trata de reforma da lei de drogas. E um dos itens é justamente o processo de internação. Esta nova legislação que está hoje sendo discutida prevê também uma modalidade de internação involuntária. Mas cabe lembrar que esta previsão já existe na legislação brasileira. A internação, é bom que se ressalte uma vez mais também, Djalma, ela existe tão somente e fundamentalmente para um processo que é o chamado processo de desintoxicação.
É errada a premissa, é equivocada a premissa de que a forma de tratamento para a dependência da droga é tão somente a internação. Esta é uma informação completamente equivocada. O tratamento à dependência envolve um conjunto de ações. Para casos graves de vulnerabilidade mais elevada, a critério médico, e exclusivamente a critério médico, a internação pode eventualmente ser indicada, prescrita pelo médico. E quando isto acontecer, a pedido da família ou por iniciativa, evidentemente, do próprio paciente, esta internação ela deve durar por um período curto. A literatura médica hoje indica em todo o mundo que esta internação deve ser de no máximo 4 semanas, que é o processo de desintoxicação. Ao cabo disso, o processo de tratamento em ambiente ambulatorial e por meio de todas as alternativas colocadas em rede no país, devem continuar. Essas ações de tratamento são fundamentais ao lado da internação. Mas, repito, a internação só por ordem médica e para casos graves. No caso, essa questão da desintoxicação, esse prazo de 30 dias, ele é suficiente para a questão da desintoxicação? Ele seria uma solução mais voltada para o sentido da saúde da pessoa naquele momento. Perfeito. E com relação ao problema social mais grave que a gente vê, a questão da violência, do tráfico, o que está sendo pensado pela Secretaria? A internação, portanto, ela é uma questão de saúde, tratada no ambiente de saúde, por ordem médica, diferentemente e bastante diferente da situação do tráfico de drogas. O tráfico de drogas, quando há venda para terceiros de droga tida como droga ilícita, aí a questão torna-se de absoluta relevância para a justiça criminal. O país fez uma mudança na sua legislação. Até 2006, vigorou uma lei por 30 anos, que era a lei antiga, a Lei 6368, e por 30 anos nós tivemos a previsão, lá no artigo 12 da lei antiga, do tráfico. A pena ali prevista era de 3 a 15 anos de reclusão. Em 2006, nós tivemos a mudança e um aumento da pena. A nova lei agora, que é a Lei 10.343, perdão, a Lei 12.343, esta lei, no seu artigo 33, agora estabelece uma nova pena, que é de reclusão de 5 a 15 anos. Então veja, Djalma, nós tivemos um aumento da pena para o tráfico. Uhum. A resposta que o Estado brasileiro tem dado à questão do tráfico de drogas é uma resposta dura. As pessoas acham que há impunidade, mas nós temos apontado que hoje tem havido um número bastante elevado de jovens presos pelo tráfico. Nós saltamos de 2006 para agora, em 2013, de 60 mil para quase 150 mil pessoas presas por tráfico. Tem um dado que 65% dos presos são réus primários e que têm bons antecedentes. Então, isso também... existe alguma política, só voltando um pouquinho aos usuários, secretário, esse usuário que fica um mês internado, que ficaria, no caso, um mês internado, ele voltaria a usar drogas. Qual tipo de política o senhor acredita tem sido feita para desestimular que ele procure as drogas? Porque seria um mês de desintoxicação. O que seria feito nesse prazo ou após para que ele deixasse de consumir a droga? Perfeito, Djalma. Eu quero insistir nesta tese. A internação, ela é um processo por recomendação médica, por determinação médica, uma das alternativas, e justamente para casos graves, no caso de dependência. Sequer imaginamos o processo de internação para um usuário. É mais do que isso. O processo de internação, que é uma intervenção na privação de liberdade daquele paciente, e no mais das vezes, na grande maioria dos casos, a internação dá-se de forma voluntária, ela ocorre, como apontei, para a desintoxicação. Isso é importante, a dependência química ela é uma patologia. Uhum. E como toda patologia, quando elevado a situações de grande vulnerabilidade,
esta patologia requer a intervenção médica e requer intervenções médicas mais severas, mais duras, correspondentes ao quadro clínico daquele paciente. Portanto, a internação ela tem esta vocação de atender ao paciente em situação de bastante gravidade. Passada a etapa da desintoxicação, aquele período de 3, 4 semanas, este paciente deixará a unidade de saúde. Ele voltará a usar drogas ou não? A resposta que eu dou é, bem, depende do paciente, depende do processo terapêutico, depende do apoio familiar, depende da rede existente no local onde o paciente vive, onde ele está sendo tratado, onde ele está sendo acolhido, porque é fundamental que este paciente, com o acolhimento de sua família, com as ações de prevenção, com o acolhimento de rede, ele continue o tratamento através dos equipamentos chamados CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e hoje nós temos o CAPS AD, álcool e droga, nós temos o CAPS AD, álcool e droga 3, que é um CAPS 24 horas, que atende também de madrugada, dada a peculiaridade deste uso, desta dependência, de modo que este paciente, ao continuar o seu tratamento no CAPS AD ou em outras unidades, em rede, nós temos a expectativa de que ele viva um processo de plena recuperação. As recaídas, quando acontecerem, devem ser tidas como algo, algo que integra aquele processo de recuperação, de reinserção social de um dependente de drogas. No mais das vezes, as recaídas têm ocorrido e cabe a nós compreender este processo e não ainda mais discriminar, afastar este indivíduo do convívio social. Ele precisa de acolhimento, ele precisa de inserção. Secretário, a gente precisa fazer um intervalo, uma entrevista, e a gente volta logo em seguida para conversar um pouco mais sobre as políticas nacionais com relação às drogas. Voltamos já.